Cigarrinha do milho e enfezamentos, série sobre o manejo de uma das principais pragas da cultura. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A cigarrinha do milho, Dalbulus maides, ela é considerada uma praga que vem recebendo grande importância econômica para a cultura do milho nos últimos anos, por causarem danos às lavouras. As épocas de semeadura mais tardias, ou milho safrinha, são cenários de maior pressão de ataque. A cigarrinha é um inseto vetor de patógenos, ou seja, ela por si só não causa danos expressivos de forma direta, mas de forma indireta causa muitos danos durante o processo de alimentação, pois desempenha o papel de transmissora de patógenos causadores dos enfezamentos pálido e vermelho do milho e da virose do raiado fino. Já o chamado enfezamento é uma doença causada por micro-organismos da classe dos molicutes e podem gerar danos que podem acarretar perdas totais da lavoura, ao ponto de não justificar a colheita. Na série técnica dessa semana, no Agro em Ciência da Embrapa, o biólogo Sérgio Abud proseia com o agrônomo Charles Martins de Oliveira, da Embrapa Cerrados, sobre o manejo das cigarrinhas que transmitem os patógenos causadores dos enfezamentos na cultura do milho. Ele inicia explicando o que são as cigarrinhas. A Embrapa vem recebendo muitos questionamentos de produtores e consultores de diversas regiões do Brasil, perguntando sobre como reduzir os prejuízos causados pelas cigarrinhas e pelos enfezamentos na cultura do milho. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o pesquisador da Embrapa, o Charles Martins. Charles é entomologista e especialista no manejo das cigarrinhas e também dos enfezamentos. Charles, o que são essas cigarrinhas que têm trazido tanta preocupação para os produtores? As cigarrinhas são insetos que sugam a seiva de diversas partes das plantas. Na cultura do milho no Brasil, por exemplo, nós temos 44 espécies de cigarrinhas que são registradas em milho. Só que dessas 44 espécies, apenas a espécie Dalbulus maides, comumente conhecida como cigarrinha do milho, é capaz de transmitir os patógenos que causam as doenças chamadas enfezamentos. Nesse caso, como que essa cigarrinha sobrevive no milho e como que ela se multiplica? No Brasil, até onde se sabe, a pesquisa tem mostrado que a cigarrinha ela só consegue se reproduzir no milho. Logo que o milho emerge, as cigarrinhas adultas chegam, as fêmeas colocam seus ovos dentro da folha. Desses ovos saem as fases de jovens, que são chamadas ninfas. Essas ninfas, depois de um tempo, se transformam em adultos. E aí nós temos uma nova população de cigarrinha dentro da cultura do milho. No Brasil, muitos produtores vêm consorciando o milho com a braquiária. Essa é uma excelente ferramenta para o manejo e conservação do solo. Alguns produtores acreditam que as cigarrinhas se multiplicam nessas braquiárias e quando faz o plantio da próxima safra, a população de cigarrinhas já começa mais alta. As cigarrinhas, elas realmente conseguem sobreviver de uma safra para outra, ou seja, fora da cultura do milho? Nós temos realizado alguns estudos na Embrapa sobre esse assunto, sobre a possibilidade da cigarrinha sobreviver em outras plantas que não o milho. E os dados que a gente tem obtido mostram que, de fato, em algumas plantas, em algumas gramíneas, como braquiária, sorgo, milheto, trigo, capim-colonião, a cigarrinha ela consegue sobreviver por um determinado período de tempo, por alguns meses, só que ela não se multiplica nesse tipo de material. Mas, de fato, quando você não tem milho, a cigarrinha consegue se sobreviver em algumas gramíneas. Quando você faz uma nova semeadura, essas cigarrinhas retornam para esse novo plantio de milho. De acordo com a Embrapa, as doenças do milho, denominadas enfezamentos, têm causado danos expressivos às lavouras, especialmente nas regiões quentes do país, onde a cultura é cultivada em mais de uma safra ao ano. As doenças podem reduzir em 70% a produção de grãos dessa planta que esteja doente em relação à planta sadia em cultivar susceptível às doenças.
Em surtos epidêmicos, como os ocorridos recentemente no oeste da Bahia, sudoeste de Goiás, Triângulo Mineiro e também aqui no noroeste de Minas, as perdas superam esse percentual. Os principais danos são a redução da absorção e assimilação de nutrientes pela planta, redução na capacidade de produção fotoassimilados, redução no tamanho da planta, encurtamento de entrenós, ocorrência também de superespigamento, espigas improdutivas, redução no tamanho de espigas e espigas com falhas, grão mal formado e xoxos. O pesquisador Charles Martins, ele explica agora que a cigarrinha transmite a doença que causa esse dano. Então, os prejuízos relatados pelos produtores, eles são causados pelas cigarrinhas ou essas cigarrinhas transmitem algum tipo de doença que causa esses danos na lavoura? Os danos são causados por doenças que são transmitidas pela cigarrinha. O fato da cigarrinha se alimentar da planta de milho não vai causar prejuízo para a planta. Mas se ela tiver com os patógenos, ela vai transmitir e vai causar essas doenças que são chamadas de enfesamentos. O que são esses enfesamentos e quais são os sintomas que aparecem na cultura do milho para facilitar a identificação pelo produtor? Os enfesamentos são doenças vasculares e sistêmicas. Vasculares porque esses patógenos eles ficam nos vasos condutores da planta. E são sistêmicos porque os patógenos circulam e se multiplicam dentro da planta. Quem são esses patógenos? Esses patógenos eles pertencem a uma classe chamada Molicutes. Molicutes, na verdade, é uma bactéria. Então, os enfesamentos, na verdade, são doenças bacterianas. Os sintomas dos enfesamentos eles são muito variáveis no campo. Depende de vários fatores e um deles é, por exemplo, o tipo de cultivar. Tem cultivar que apresenta avermelhamento, outra fica amarelecida. Mas, de uma maneira geral, os sintomas dos enfesamentos são avermelhamento na ponta das folhas e nos bordos, a seca das folhas, que ocorre geralmente das margens para dentro das folhas. Você tem a proliferação de espigas, você tem uma planta com várias espigas. Essas espigas geralmente são pequenas, têm poucos grãos, os grãos são xoxos. Pode ocorrer também a redução dos internódios, as plantas ficam pequenas em relação às plantas sadias. Uma outra coisa que a gente pode perceber nos enfesamentos é o acamamento. As plantas têm menos raízes e elas começam a acamar. Mas é interessante a gente ressaltar que no campo é difícil a gente diferenciar os dois tipos de enfesamento, o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Porque às vezes os sintomas se confundem e muitas vezes você tem os dois patógenos numa mesma planta. No próximo episódio, o pesquisador Charles Martins explica como os molicutes chegam até a planta. E este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã